Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui no Ateliê Bucket. Hoje a gente vai fazer uma bolsa pequenininha, bonitinha, simples, fácil e rápida de costurar, tá? No ateliê você vai fazer rapidinho, além de ser um modelo super vendável, tá? Dá para você já fazer, assistir a aula, costurar a bolsa e já colocar no seu catálogo de bolsas já para oferecer para seus clientes, tá? Então, vamos às medidas? Pode anotar. Você vai precisar pegar uma folha de sulfite A4, como sempre, desenhar um retângulo medindo 22 de largura por 16 de altura. 22 por 16. Desenhou, recortou o retângulo? Você vai arredondar os cantos, os 4 cantos, ó, arredondados, com curva de 3 centímetros, tá? Porque eu usei uma reguinha de cantos e curvas de 3 centímetros e fiz as 4 lados, ó, 4 pontas arredondadas 3 centímetros. Seu espelho está pronto. Esse espelho aqui, ele mede 70 centímetros de diâmetro. Se você utilizar outra ferramenta para fazer curva, ou quiser pelo menos para ver se vai bater a medida de canal de zíper e folha, você pode pegar a fita métrica e medir a partir do meio da folha aqui, vir com a fita métrica bem rentezinho aqui, até chegar no ponto onde está o zero e ver quanto de diâmetro tem a sua peça, a sua modelagem, tá? Pode variar em milímetros, por exemplo, os milímetros contam, tá? Feito isso, 22 por 16, canto, 4 cantos recortados com curva de 3 centímetros. Beleza. Aqui na minha peça eu tô fazendo um folhe de 40 centímetros e o canal de zíper de 30. Isso é 40 por, deixa eu só verificar aqui, por 7, tá? Folha 40 por 7, canal de zíper 30 por 7, tá? 30 de largura, 7 de altura, tá? Feito isso, sua modelagem tá pronta, são essas as medidas. Corte. Assim, um bolso, vamos anotar a medida do bolso. Vou colocar um bolsinho, que eu acho que esse bolso pode ficar muito grande, então assista antes de fazer, que talvez eu possa reduzir o tamanho do bolso se eu julgar que ele vai ficar muito grande mesmo. Eu cortei um bolso aqui, um pedaço de cetim dublado, medindo 24 de altura por 16 de largura. 24 por 16, que eu vou dobrar o meio, costurar, para fazer nosso bolsinho. Um bolsinho básico aqui na bolsa. Então, eu cortei 2 vezes os espelhos, tá? Esse daqui é o sintético, esqueço o nome desse sintético, tem na Personal Art, tá? Eu vou escrever na descrição do vídeo, eu vou anotar o nome do sintético. Se eu esquecer, pode perguntar nos comentários qualquer coisa, nome de sintético, nome do estruturador, nome da cola, nome de onde a gente compra algumas ferragens diferentes, pode perguntar nos comentários, tá? Esse daqui é um 08 fundo em malha, tá? Simplesinho aqui, sintético, cortei 2 vezes. Cortei 2 vezes aqui o principal, aqui os 2 espelhos. 2 vezes no forro, tá? Eu deixei o forro assim, cortei ele com sobra, para depois refilar. Tá? Você vai cortar 2 vezes o principal, 2 vezes o forro. Forro, canal de zíper uma vez. Canal de zíper, aqui eu coloquei estrutura de EVA. Eu cortei EVA com 38 por 5. Tá? Você pode colocar também o TNT, eu tô usando EVA porque acabou o meu TNT. Então o EVA entra bem aqui. 38 por 5, tá? A estrutura do folha. Aí aqui canal de zíper, eu cortei aqui o forro do canal de zíper, eu corto sempre com meio centímetro maior aqui, né? No sentido da altura dele, tem meio centímetro a mais. Eu gosto assim, para refilar depois eu acho mais fácil, né? Aqui o canal do zíper estruturado eu cortei do mesmo tamanho ali, 7 por 30 e cortei ao meio. Cortei 2 vezes, né, 7 por 30, cortei ao meio, né, fiquei com 2 partes do canal de zíper, estruturei com TNT, aqui sim, eu estruturei com TNT, pode cortar o TNT 1 centímetro ou meio centímetro menor, para poder sobrar, né, um espaço assim para costura, para não agregar camada. Cortei aqui o tirante de alça, eu corto uma tira só, faço o acabamento e depois corto os tamanhos que eu preciso, né, mais fácil de uma tira só. Eu cortei a minha com sobra, tem 17 por 4, porque eu vou usar 2 meia argolas de 2 centímetros, tá?
vai ser sempre, essa largura do tirante vai ser sempre relativo ao tamanho da meia argola que você for usar. Se for usar de 2,5, você vai cortar 5, se for usar uma de 3, vai cortar 6, 3,5 vai cortar 7, se for usar uma de 1 centímetro, vai cortar 4, tá? Vai sempre depender, de 1 centímetro vai cortar 2, vai sempre depender do tamanho da meia argola. Aqui é 2, então eu cortei 4 por 17, com sobra, uma super sobra aqui ainda. Zíper, tá? Eu cortei um pedaço de zíper de 33 centímetros, desse zíper, sobrando 1,5 centímetro para cada lado, para facilitar o trabalho, né? Depois é só refilar. Cortei vivo, essa bolsa tem vivo. O vivo é opcional, tá? Se não quiser colocar vivo nas suas peças, algumas talvez sejam necessárias para a estrutura, outras nem tanto. Essa daqui é opcional, tá? Esse modelo de bolsa, você pode fazer, se você fizer um fechamento bem certinho, bem bonitinho, o vivo se torna desnecessário, talvez, né? E para mim aqui nessa bolsa, ele é necessário, na verdade, porque ele ajuda na estrutura da bolsa, né? Dá mais estruturação, tá? Mas também pode tirar se você tiver que ficar desconfortável com usar vivo. Você vai precisar de uma tira. Aqui essa tira de vivo aqui, ela tem 75 centímetros por 3, tá? Cortei 2 vezes, uma para cada espelho. Eu tô usando Prada preto, tá? Para poder fazer o vivo. Se quiser usar vivo pronto, pode usar um vivo pronto. Aqui eu tô usando espaguete do mesmo tamanho dos 75 centímetros, espaguete de 2,5 para fazer o vivo, tá? Eu não gosto de encapar vivo, eu gosto de fazer o vivo com o espaguete assim, né? Montar ele aqui na hora. 2 meio argolas de 2 centímetros, tá? Um zíper. Um cursor de zíper. Aí eu pensei em colocar um detalhe, eu não tenho certeza se eu vou colocar ou não. Pensei em colocar um detalhe utilizando alça especial, alça chique, essas que a gente compra de quantidade, assim, ou rolinho fechado de alça. Essa daqui tem 4 centímetros, tá? 4 por... Eu pensei em colocar no espelho frontal da bolsa para fazer um detalhe bonitinho. 4 por 18. Com sobra, é lógico, né? 4 por 18 tem esse pedaço. Costurar no espelho da frente da bolsa, tá? Mas não é certeza, mas vou pensar a respeito disso. Bom, essas são as medidas, agora a gente pode começar a costura da nossa bolsa. Então vamos lá, vou começar por onde? Vou começar pelo bolso, tá? Vou vir aqui, a minha máquina é uma Jack A2, como todo mundo que já acompanha o canal já sabe, eu tô usando a linha de nylon 60, na parte superior e inferior da bobina da máquina e na parte superior, tá? Nylon 60, a minha agulha 18, que eu uso sempre, a agulha 18 aqui na minha Jack. Se você for usar a máquina doméstica, usando sintético 0,8 é tranquilo, cuidado com as estruturações, né, que a gente coloca, que agrega camada, na hora de aplicar no vivo plástico também tomar cuidado, tá? Pode usar a linha de nylon 60 na parte superior da máquina doméstica, mas na bobina você usa a linha de poliéster, tá? Jamais linha de nylon 60 na bobina da sua máquina doméstica, tá? A agulha para esse projeto você pode usar 18 ou superior, ou você pode usar que você já está acostumado a fazer os seus projetos em sintético, tá? Aqui eu estou usando a linha marfim, porque eu não tenho linha branca, e a linha preta acabou. Então eu vou usar a marfim, porque esse sintético ele é preto e branco, eu acho que ele vai ficar tranquilo com essa cor de linha aqui do lado de fora da bolsa, onde aparece. Vamos lá. Meu ponto de fechamento é o 3,5 e o de acabamento é o número 5. Então aqui é um fechamento, né? Costuro de um lado, retrocesso. A gente sempre explica assim, esmiuçado, de maneira esmiuçada, cada parte, porque às vezes não, muita gente que chega aqui no vídeo tá começando agora, não tem experiência com sintético, então quanto mais a gente explicar tamanho de numeração de agulha, tipo de linha, tipo de máquina, o que a gente está fazendo com os pormenores ajudam a quem está começando, né? O retrocesso aqui. Fechei os dois lados do bolso. Agora eu vou desvirar aqui
meu cestinho dublado, né, para desvirar. Desviro, desviro, assento bem aqui minha costura, ó, vou vir aqui na pontinha, essa tesoura não tem ponta, então dá pra chegar aqui, ó, bem, deixar bem desviradinha as pontas, pra não ficar aquela coisinha pra dentro aqui, aquele cantinho que fica pra dentro, assim, da costura, ó. Tá prontinho meu bolso, a gente assenta aqui bem, é um bolso bem pequenininho, essa bolsa é pequenininha, né, ela não teria como a gente fazer um bolso grande, é uma bolsa minúscula dessas. Aí você pode fazer, pode não colocar bolso, pode colocar bolso de acordo com aquilo que você gosta. Se quiser colocar bolso com zíper, aí você pode ficar à vontade. O bom da costura criativa é isso, a gente poder criar em cima de uma ideia que o professor passa, a gente vem e refaz aquilo de uma maneira nova e bem, muitas vezes até mais interessante, né? Com a inovação da nossa própria criatividade também. Agora eu vou fazer os tirantes de alça, também gosto de já deixar eles prontos. Aqui, ó, fiz uma linha de virada aqui no meio, tá? Eu tô sem fita dupla face, então eu vou costurar aqui pelo meio. Não é usual, mas vou virar aqui. Quando o material da gente acaba, é triste, né? Eu moro no interior, cidade interior, então demora para poder chegar o material, às vezes. Então, aqui eu vou vir, ó, costurando. Você pode costurar de bordinha, tá? Como a gente fez em outras aulas. Se você assistir aqui no canal, tem várias aulas que a gente faz tirante de alça, do jeito certinho, tá? A gente vira com dupla face ou cola de contato, faz o virado, faz a costura, tá? Aqui eu vou costurar assim. Você vai fazer com sua costura, com o virado, você vai fazer ela aqui, ó, na bordinha, tá? Costurar aqui, assim, bem na bordinha, de um lado e do outro. Aqui eu tô costurando a parte de dentro para poder fechar, porque senão não vai fechar. E eu quero fazer, costurar essa bolsa, eu vou costurar ela com o que eu tenho aqui. Eu tenho dupla face, a cola de contato, eu não vou usar ela agora, não. Ela cheira muito, o ateliê é pequeno, então cheira muito mesmo. Tô mais habituada a usar a cola à base de água, que não tem cheiro, né? Ela acabou, a minha cola à base de água chega amanhã, se Deus quiser. A cola de contato à base d'água. Costurei aqui, prontinho. Essa costura não altera a beleza do meu projeto, tá? Ela fica aqui pelo meio, ó. A costura, não sei se dá pra ver, mas aqui fica aqui pelo meio. E eu vou usar esse aqui, vai aparecer só um pedacinho. Eu consigo ter um bom controle, ó. Falei, esses tirantes são enormes, tá? Para essas meio argolas aqui. A gente sempre passa tirante grande, porque caso alguém queira... Tem gente que gosta de tirante enorme, assim, aplicar um pedação de tirante. Então, o tamanho que dá para refilar e deixar do tamanho que você preferir usar, tá? Quando eu comecei a costurar, eu comprei 4 cores básicas de linha, que atendem a todas as cores de sintético que eu preciso costurar. Eu comprei a linha marfim, a linha laranja, preto e café. Essas 4 cores de linha, elas atendem a basicamente todos os projetos que eu faço, desde o sintético branco ao sintético preto. Tá? É só você saber adequar e combinar essas cores, né, onde vai melhor adequar. Aí depois eu comprei bege, pink, Tiffany para alguns projetos especiais, mas para as cores básicas, com essas 4 cores básicas, você consegue costurar quase todos os projetos que você tiver.
tá? Marfim, laranja, café e preto. Deixa eu ver. Por isso eu não tenho linha branca. Algumas cores de linha eu realmente não tenho, porque eu nunca comprei. Agora vamos montar o nosso canal de zíper, né? Deixa eu ver. Vou pegar aqui, ó, meu canal de zíper, tá? Vou fazer um junto com vocês e o outro já vai ficar pronto. Depois, quando eu trouxer, já trago pronto. Vou vir aqui, ó, pontinha com pontinha, dar um pique no meio. Tá? Vou pegar aqui o zíper, vou dobrar também e vou fazer uma marquinha no meio, né? Que esse tipo de... A gente não dá pique em zíper, né? Então a gente vem aqui, ó, segura bem aqui. Eu vou fazer uma marquinha aqui para marcar o meio desse lado e já vou marcar do outro lado também, que a gente vai precisar. Ó, fiz uma marquinha aqui de um lado e do outro, do zíper, né, com o pique que eu fiz aqui. Vou fazer uma marca do lado do avesso também, né. Ó, tá aqui a marquinha do lado do avesso. Agora eu vou posicionar meio com meio, vou passar uma costurinha de segurança, tá? Eu costumo fazer isso de uma vez, mas aqui agora eu pensei em fazer mais devagar aqui a costura. Então, vou fazer aqui, de colocar um clips aqui na pontinha, só para segurar isso aqui no lugar. Venho aqui com menos de um pé de máquina. Acho que vou até fazer uma costura de bordinha. Essa costura é só para segurar aqui. Vou prender esse lado. Fazer uma costura, ó. Bem aqui na pontinha. Só para segurar. Daqui é uma costura de segurança que a gente fala, né? Só para colocar, manter, deixar tudo no lugar direitinho. Ó. Frente do meu zíper, olhando para frente do meu canal de zíper aqui. Ó, vou vir bem na pontinha, vou dar até um retrocessozinho, ó. E vou costurar aqui bem na pontinha dele. Aqui não tem necessidade de retrocesso, mas eu quis fazer pela força do hábito mesmo, né? Ó, agora, o que a gente vai posicionar aqui? O forro, né? Vou pegar aqui uma das partezinhas do forro, do canal de zíper. Você vai cortar 30 por 7, cortar ao meio. Na verdade, aqui tem 31 por 7. Corto ao meio. Pode cortar 30 por 7 se você quiser. Frente do meu forro, olhando para frente aqui do meu principal, ó. O principal tá aqui, né, com o zíper aqui que a gente fez a costurinha. Meio com meio. Tá? Coloca aqui direitinho. Ó. Clipei. Agora eu vou fazer a costura com um pé de máquina direitinho aqui. Ponto meu 3,5, como eu disse, fechamento, tá? Venho aqui, ó. Já posiciono um pé de máquina. Como eu fiz aquela costura de bordinha, então não vai aparecer costura. Aqui é só fechar agora retinho aqui. Retrocesso no começo e no final.
Tá, aqui a gente fez esse sanduichinho, né, principal, zíper, forro. Agora eu vou desvirar, ó. Por que eu gosto dessa sobra? Porque, ó, tá vendo, sobra. E nesse tipo de trabalho, geralmente a gente faz aquela costurinha de segurança depois para facilitar. Ó, puxo para baixo aqui, puxo para baixo, deixar bem assentadinha. E vou rebater agora essa costura com um pé de máquina também, tá? Ó, vou acertar aqui, puxo um, puxo o outro. Não vou nem trazer perto, porque é aquela costurinha básica, reta agora, não tem nenhum detalhe que a gente tenha que acompanhar, porque é diferente, né? É o básico. Rebater costura aqui, ponto número 5. Dá um retrocessinho ali, né? E venho seguindo aqui na minha meio centímetro aqui, um pé de máquina. Ó, vou dobrar aqui, assentar bem a minha costura, vai ficar bem certinho. Esse sintético aqui você pode usar linha preta também para costurar, tá? Branca ou preta, tanto faz, ou marfim ou preta. Retrocesso no começo e no final. Ó. Costuradinho, né? Certinho, fica assim. Do outro lado a gente repete o mesmo processo. Bom, com o canal de zíper costurado, agora eu vou fazer aqui uma costurinha de segurança com o ponto no número 5 ainda. Vou fazer uma costura bem de bordinha aqui. Como eu deixo sobrar esse pedaço aqui de forro, eu corto sempre meio centímetro maior para sobrar esse meio centímetro, que fica mais fácil fazer essa costurinha de segurança, ó. Vem bem na bordinha, nem precisa retrocesso, tá? Ó, você vem costura aqui, bem na bordinha, só para poder facilitar depois, na hora da gente acoplar essa peça no corpo da bolsa, tá? Eu falo que não precisa retrocesso, esqueço e faço um retrocessinho no final, não precisa de retrocesso, é só uma costurinha básica. Se tiver dupla face, também pode colocar dupla face, se tiver facilidade de trabalhar com a fita, né, colando aqui, pode colar com dupla face, tá? Costurinha de segurança, agora sim, ó, que essa peça agora fica fixa aqui, né, o forro. Então, eu vou refilar, ó, vem com a tesoura, refilo o que tá sobrando de forro. Vem, refilo aqui, de um lado e do outro, ó, e fico com o meu canal de zíper prontinho. Costurinha de segurança, preso, o forro preso junto, para facilitar depois. Só jogar fora, uma lixeirinha aqui, ó. E tem meu canal de zíper aqui prontinho, prontinho, só para ser usado. Aqui eu vou refilar o zíper, já passei meu cursor, né? Vou refilar aqui essa sobra de zíper para ficar bem rentezinho aqui no canal. Não precisa ter sobra aqui. A sobra geralmente é mais para a gente poder, tá? A sobrinha é mais para a gente pode queimar, né? As extremidades de zíper, é sempre bom queimar aqui, colocar o isqueiro para queimar um pouquinho, né? Para evitar que isso desfie depois. E prontinho, temos já aqui nosso canal de zíper pronto também. Bom, como a gente está trabalhando aqui na montagem de canal de zíper, já vamos montar ele inteiro, né? Já tem os tirantes feitos, já temos o canal de zíper costurado. Aqui já temos o folho e forro, vamos montar esse negócio inteiro aqui, que a gente já fica com essa parte também resolvida, tá? Bom, então vamos ao canal de zíper, vamos finalizar o canal de zíper, né? Aqui eu posiciono, ó, pego aqui o meio do tirante, posiciono ele aqui, coloco um dupla face, tá? Ou você faz uma cola ou dupla face, qualquer coisa que você queira utilizar para poder posicionar o meio, tá? Vou medir aqui o meio aqui, né? Do meu tirante tem 2 centímetros, 1 centímetro. Vou centralizar com o meio da cremalheira aqui do meu zíper, ó. Aqui tá a cremalheira do zíper, meio, posiciono. Ele vai ficar provavelmente assim, bem entre as duas, o começo de cada parte do canal de zíper, tá? Posiciona de um lado e posiciona do outro. Com uma cola, fita dupla face, cola instantânea, qualquer coisa que você possa fixar e deixar paradinho assim para facilitar, tá? Pode só clipar também. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou achar o meio aqui desse meu
fole, tá? Agora eu vou pegar o fole, e assim já fica com o canal de zíper montado, tá? Já prontinho, só para acoplar nos espelhos da bolsa. Você pode ir medindo tudo na hora de costurar, tá? Vou pegar aqui também o meu forro. Esse daqui eu não corto maior, esse daqui tá na medida exata do fole. Vou vir aqui. Ó, coloquei, dei um pique aqui no meio e no meio aqui também, ó, um piquezinho. Vou pegar aqui frente do meu principal, olhando para frente aqui do meu canal de zíper, meio com meio, como eu sei qual é o meio é aqui, ó, a cremalheira do meu zíper, tá? Vou meio com meio, marco aqui, vou colocar um clipe, ou a gente pode fazer a costurinha de segurança. Aqui eu vou colocar um clipe, não, já vou direto, ó. Frente do meu forro, olhando para frente do meu fole, ó, frente com frente, né? Ou seja, eu vou colocar aqui pelas costas, ou frente do forro, olhando para frente do forro aqui no canal de zíper, tá? Meio com meio também, por isso que a gente marca os meios, a gente poder, ó, posicionar tudo bem centralizadinho. Venho aqui, vou clipar e vou costurar esse sanduíche aqui. Máquina doméstica, a reta também, atenção nesse momento que a gente tem camadas, e se você estiver usando zíper de metal, atenção redobrada na hora de passar pela cremalheira do zíper, tá? Porque ela pode quebrar a agulha. Zíper de plástico, tudo bem, mas o de metal, nessa hora é aquela hora tensa, né? Então, aqui um pé de máquina, ou seja, meio centímetro, tá? Porque a minha modelagem tá toda projetada com meio centímetro de margem. Ó. Retrocesso, ponto 3,5, tô no ponto 5, que é o ponto de fechamento. Vou pegar aqui de novo, agora eu venho devagar e vou fechar esse pedacinho aqui. Cheguei aqui na cremalheira do zíper, aquela hora tensa. Retrocesso. E costurado. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Mas antes a gente vai pegar aqui, né, vai abrir, deixa eu cortar essas linhas que estão sobrando, ó. Vou abrir aqui e vou rebater a costura aqui. Ponto número 5, né, que é ponto de acabamento aqui, vai ficar pro lado de fora da minha bolsa, né, é acabamento. O EVA, como eu cortei com 1 centímetro, né, ele sobrando 1 centímetro de cada lado. Então aqui, ó, eu viro aqui e ele ainda dá espaço para eu fazer minha costura, tá? Não vou costurar em cima dele. Um pé de máquina nesse acabamento aqui, alinha bem o forro com o fole, tá? Deixa bem alinhadinho para ficar retinho e facilitar depois. Puxa bem para baixo eles, tá? Posiciona aqui e passa aquela costurinha. Deixa eu clipar aqui para não sair nada do lugar, porque depois dá um trabalhinho, né? Então, puxa bem e costura. Ponto número 5, né? Vou dar um retrocessinho aqui. Camada grossa aqui que a gente passa também. Então, a gente presta atenção. Do outro lado, a mesma coisa, tá? A gente vem, fecha, meio com meio, certinho aqui. Ó, pega aqui meio com meio. De novo, né? Meio aqui da cremalheira. Com a cremalheira do meu zíper, com o pontinho que eu coloco aqui, né? A marquinha do meio. Venho aqui, frente do meu forro, continuo olhando para frente do forro com frente. Ó. Meio com meio, frente com frente. Assim, ó. Clipa, para facilitar, porque é uma camada grossa. Se você clipar, vai ficar bem mais fácil.
e manter tudo no lugar direitinho durante essa costura. Agora um pé de máquina, aqui no clipe não vai parar. Um pé de máquina a gente fecha aqui, igual fez o outro lado. Prontinho, ó. Costurado, agora eu vou desvirar, a gente vem aqui, desavessa, ó, a peça, né, cortar os excessos de linha aqui. Ó, desavessa a peça, vem aqui esse lado que não tá rebatido, vira aqui pro lado direito, ó. Viro assim pro meu lado, puxo bem, deixo retinho de um lado e do outro, né? Deixa eu desavessar a peça inteira que fica mais fácil. Encaixo na máquina, puxo bem aqui, ajeito direitinho, encaixo na máquina, ponto número 5, e faço igual do outro lado. Vamos rebater essa costura bem bonitinha aqui, devagar para rebater. Camada grossa, vamos devagar. Prontinho. Deixa eu cortar aqui para não puxar muita linha. Prontinho, cortado, canal de zíper produzido. Depois a gente queima todas as linhas, tá? Importantíssimo queimar as linhas. Agora não, agora a gente faz costura de segurança aqui, né? Ajeita o forro aqui dentro, ó. A gente ajeita esse forro aqui. Tá bem retinho. Vou vir aqui no ponto número 5, que já tá, né? Foi o meu ponto de acabamento, então já tá no número 5. Fazer aquela costurinha de segurança de um lado e do outro. Ó. Coloca aqui bem na beiradinha, uns 2 milímetros mais ou menos, e a gente vem só fechando, ó. Vendo? Só ir puxar aqui, esticar. Não precisa dar retrocesso nem nada. Puxo aqui minha linha, ó. Essa costurinha aqui, ó, tá vendo? Da beiradinha, de um lado e do outro, pra gente poder ficar com o canal de zíper prontinho aqui. Prontinho, canal de zíper pronto, tá? Se antes de fechar um dos lados, você quiser fazer a conferência, clipar meio com meio do espelho com o canal de zíper, vir clipar tudo e ver se tá tudo certinho para você fechar no tamanho que você quiser, também pode, para verificar se tá correta a metragem, mas aqui eu tenho certeza, é difícil falar assim, aqui eu acredito que esteja corretinho aqui as minhas medidas, né? Então eu não vou fazer isso desse jeito, assim, fazer essa checagem, né? Mas se você quiser fazer, pode fazer. É sempre bom, né? Nunca é demais. Agora vamos acoplar o forro ao... deixa eu voltar isso, porque pode ter ficado estranho. Né? Tem gente que... Tem algumas costureiras que fazem... Elas não fecham o canal de zíper inteiro. Um lado fica aqui. Eu fecho um lado e o outro lado fica aberto. Aí você vem, acha o meio, né? Vem aqui pontinha com pontinho, encontra o meio aqui embaixo, certinho. E você vem, a pessoa vem e clipa tudo, né? Vem, clipa meio com meio, aqui vai clipando aqui em volta, igual quando você vai fechar a bolsa. Chegando aqui na parte aqui onde tá aberto, você vem e vê exatamente o tamanho que você precisa fazer a costura para bater a medida, né? Então tem gente que corta até maior um pouco o folho, um pouquinho maior o canal de zíper, é o folho geralmente, né? Sobrando alguma coisa para poder depois refilar. Eu prefiro esse método aqui. Eu faço a minha medida, confiro bem a medida, vou, costuro, fecho tudo, depois só acoplo nos espelhos, né? Agora o bolso, eu vou usar a técnica que a gente usa sempre, dobro o bolso ao meio e vinco o bolso, né? Vem aqui pontinha com pontinha, ó, do meu bolso,
e vou vincar de fora a fora, ele vai ficar com uma marca aqui no meio, uma marquinha, tá vendo aí no meio, e fazer a mesma coisa no espelho, tá? Do forro. Aí eu venho aqui eu vou fazer isso pegar a régua, medir para vocês aqui, a altura que eu tô colocando para dar certo. A 4,5 centímetros, tá? Da parte aqui de baixo. No meio eu vinco, esse daqui o forro também eu venho, dobro aqui, ó, pontinha com pontinha, né? E vinco o meio, aqui eu até fiz uma marquinha, ó, achei o meio aqui também, para poder facilitar, ó, dei um piquezinho. Aqui eu tenho uma marca no meio, eu venho, posiciono meio com meio aqui, a parte fechada no meu bolso fica para baixo, né? Para fazer essa técnica aqui de fechamento do bolso. Ó, vou colocar aqui na minha marquinha certinho, meio com meio, passo uma costura reta aqui de um pé de máquina, no ponto 3,5. Retrocesso no começo e no final. Tá, ó, costurei, aqui tá a parte de cima do meu forro, o bolso tá pra baixo, agora eu venho com o bolso, dobro ele pra cima, tá? E lembre-se que essa costura de baixo tem que ser um pouquinho maior que um pé de máquina para poder cobrir essa parte aqui, né, que tá do lado de dentro, ó, ela vai ficar coberta, ela vai ficar recoberta aqui pela minha costura. Aqui eu vou virar, dobrar o bolso assim, ó, aqui em cima, né, ajusto certinho. Eu vou dobrar ele até um pouquinho mais para baixo, que ele tá muito lá em cima, esse bolso. Vou dobrar ele aqui assim, ó. Rentezinho na minha costura. Rente à minha costura. Acho que 4,5 tá uma altura muito grande. Pode colocar uns 3,5 centímetros, porque se eu dobrar ele certinho, eu ainda acho que ele tá ficando muito lá em cima. Tá? Para esse tamanho de bolso que a gente passou, 24 por 16, vai ficar um bolsinho de 12 por 16. Um pouco menor, que vai perder 1 centímetro de cada lado, vai ficar com 15 por 13 por 15, se não me engano, ou 13,5 por 15. Pode colocar o que eu falei para vocês, 4,5 centímetros, pode colocar a 3 centímetros aqui, tá? Vai ficar melhor. Aqui você vem, ajeita para ficar bem bonitinho. Venho aqui no meu ponto número 5, que é o meu ponto de acabamento. Vou começar com os 2 retrocessos no começo aqui desse zíper, ó. 1, 2 retrocessos para deixar ele bem firme. Agora eu vou circular esse bolso costurando a parte de uma lateral, o fundo e uma lateral. Deixa eu dar um retrocesso aqui, porque vai ficar um pouquinho mais que um pé de máquina, para poder cobrir aquele acabamento que eu fiz. Um pouquinho mais do que 6 milímetros aproximadamente. O restante um pé de máquina para cada lado aqui, ó. Retrocesso 1, 2, tá? Para reforçar, para esse daqui não ficar depois descosturando, abrindo, sabe? Quando o bolso, você pega aqui, ele começa a descosturar com o tempo, porque o bolso é uma coisa que você fica, abre e fecha, vai, a gente movimenta muito, né? Movimenta muito, ele acaba correndo o risco de dar depois para sua cliente esse bolso ficar descosturando aqui na parte de cima. Se quiser colocar uma estrutura a mais, você pode passar uma fita crepe aqui, de fora a fora nesse bolso, uma boa fita crepe em cima da costura, ajuda a estruturar melhor esse bolso. Ele fica mais firme, né? Esse aqui é um bolso pequenininho, até que não tem necessidade assim, né? Se fosse um bolso maior. E tá aqui acoplado o bolso aqui no corpo do forro da nossa bolsa. Agora eu vou pegar o espelho frontal, colocar o detalhe nele, vou achar o meio, pontinha com pontinha, um pique aqui, um pique aqui. Vou pegar essa alça aqui, que eu vou colocar o detalhe de alça. Se quiser colocar etiqueta, você pode posicionar depois de costurada. Se não quiser colocar esse detalhe, não precisa. Tá? Aqui eu vou marcar 2 centímetros para marcar o meio aqui da alça, em cima e embaixo.
2 centímetros, marcando aqui o meio. Vou vir aqui, ó, fiz uma marquinha, tá vendo aqui? E aqui eu tenho o meio, vou posicionar meio com meio. Se tiver dupla face, você pode passar, colar, depois só costurar. Aqui eu preferiria fazer essa costura com uma linha preta, mas eu tô sem a linha preta, né? Por incrível que pareça, a linha preta acaba. Que a linha de nylon 60, não sei como é com vocês, mas como a gente tá sempre costurando várias cores, elas tendem a durar bastante tempo. Mesmo que a gente esteja costurando bastante, elas duram, tem uma boa durabilidade, né? Ó, meio com meio, aqui o meio eu vou colocar a marca aqui da marquinha, certinho aqui, na parte de cima aqui do meu espelho. Posso pegar a régua e fazer uma conferência, não custa, né? Pra saber se eu tô com as mesmas sobras. Tá certinho aqui, 9, 9, mais ou menos aqui, 9, 9, a cada lado. Conferir de novo, porque eu tirei aqui do lugar. Certinho. Venho, vou beiradinha, costura de bordinha, ó, de beiradinha. Vou costurar bem aqui rentezinho, tá? Vou dar um retrocesso. Tirei do lugar, que eu soltei aqui, deixa eu só verificar se tá tudo ok. Tá certinho aqui agora. Só costurar, ponto número 5. Esse detalhe eu faria com linha preta, se eu tivesse linha preta aqui no ateliê. Agora, eu costuraria ele com linha preta, apesar de que a marfim até que eu gosto do contraste. Eu gosto de tecido. Quando eu costurava torto no começo da costura, eu não gostava não. Eu não usava nenhuma linha de cor de contraste, nenhuma cor de contraste com o meu sintético, porque eu costurava não ficava reto. Mas depois que eu passei a costurar, aprendi a costurar retinho, não, hoje em dia já não é mais um problema usar linha de contraste. Ou seja, um sintético preto com uma linha branca, por exemplo. Ou marfim, nesse caso, que eu até prefiro marfim à linha branca. Prontinho, ó. Costuradinho de um lado e do outro. A linha marfim até que não ficou tão ruim. Assim, agora eu vou refilar aqui, bem rente. Tá? Pode pegar o isqueiro, pode queimar isso aqui. Queimar essa ponta e essa, para essa alça não ficar desfiando. Ela vai dificultar um pouquinho mais, para quem tem dificuldade para colocar o vivo, esse detalhe dificulta um pouco mais, hein? Já vou avisando. Se quiser colocar o detalhe e não colocar o vivo, ok? Se quiser colocar o vivo e não colocar o detalhe, ou se quiser apostar e colocar os dois, usando um sintético mais barato, que você não gosta tanto, para fazer um protótipo da bolsa, experimentar a pegada de costurar o vivo nessas partes que tem a alça especial, que ela é mais resistente, ela vai dificultar um pouquinho mais, mas não é nada impossível também. Ó, fica bonitinho o detalhe, né? Agora é hora de colocar a etiqueta aqui, posiciona na altura que você quiser, né? Não muito aqui em cima, né? Tanto mais para baixo. Agora é a hora de colocar a etiqueta, enquanto a gente não costurou. Se for de rebite, costura, se for igual a minha que é de colar, eu deixo lá por último. Agora é hora dos espelhos, vivo e espelhos. E não falando do viés, né? Essa bolsa, ela tem viés. Tá? Vamos checar o lado do bolso, para saber que tá para cima certinho. Apesar de que aqui tanto faz, né? Tanto um lado quanto o outro, o tipo ia ficar para cima. Vou colocar aqui em cima. Pode passar o que a gente faz agora, costurinha de segurança, tá? Eu venho aqui agora com a máquina, posso colocar clips para ajudar a segurar, vou passar uma costura em volta de todo, igual a gente fez no fole, aqui em volta. E esse espelho é a mesma coisa, que é a parte de trás da bolsa, eu vou vir aqui, arrumar certinho, depois vou refilar, e depois a gente vai costurar ao vivo. Bom, agora com
vivo, tá? Passei cola de contato no vivo inteiro, coloquei o espaguete no meio, ó. Ele fica igualzinho o vivo plástico, ó. Na estética, né? Assim, a aparência é parecida, mas esteticamente eu acho que fica muito mais elegante o vivo de sintético do que o vivo plástico, tá? Eu nunca fui muito fã do vivo plástico, só para bolsinha estojo, bolsinha feita com plástico cristal, com silicone, fica bonitinho. Acho que a proposta combina, né? Mas para bolsa, assim, bolsinha, você quer vender, fazer aquela, né? Mas o acabamento mais bonitinho, eu acho que o correto, assim, o ideal é o vivo que você faz, corta, tira e vem, coloca e fica. A aplicação é a mesma e até mais fácil, na minha opinião, do que o vivo plástico, porque você não tem tanta resistência e a máquina não sofre tanto na aplicação, porque é uma camada mais sintético 0,8 só. Então vamos lá, eu trouxe vocês o mais próximo que deu, tá? Peguei aqui 2 pedacinhos de sintético do Prada mesmo, né? O mesmo que eu tô usando para fazer o vivo, tá? Tô cortando aqui, deixa eu dar uma refilada nele, para ficar mais retinho. Já passo a medida para vocês já, ó. É que eu peguei um pedacinho de 9x2, tá? 9x2. Vai ter sobra aqui, já vou refilar o outro do mesmo tamanho, usando como referência, né? Para ficar na mesma largura, senão fica um maior, outro menor, né? Aí não pode. Fica feio. Aqui tá 2 pedacinhos aqui de 9x2, né? Vou reservar um para cada espelho. Achei o meio, venho aqui, dobro pontinha, bordinha com bordinha, né? Venho, coloco aqui, dou um pique aqui do outro lado, já marco os meios dos 2 espelhos, já deixo marcado. Pego aqui o meu vivo, você pode estar usando perfeitamente o vivo plástico, no lugar desse daqui. Coloco o acabamento aqui, né? Aqui no meio, aqui onde eu marquei o meio, coloco o acabamento. Deixo uma parte maior aqui para a parte de cima, tá? Vou vir aqui. Vou colocar o meu vivo aqui com essa parte gordinha do vivo pro lado de dentro aqui, né? Dado o meu espelho. Ó. Onde é que tá o meio? Deixa eu sentir onde tá o meio, pra ficar bem certinho aqui. Vou colocar, ó, o vivo aqui na pontinha, trago aqui no ponto número 5 mesmo, tá? Não costuro rentezinho ainda, né? Aqui, ó, essa parte gordinha do vivo, vem um pouquinho mais para baixo, tá? Para não aparecer linha depois, quando você desvirar a bolsa, no ponto número 5, dou um retrocesso e vou começar aqui, ó. Agora é simples, ó. Agora é só essa mão aqui segura o vivo aqui, mantém ele no lugar, essa daqui vai posicionando ele. Tá, vamos lá. Vem aqui na curva, ó, o vivo de sintético, a gente não tem tanta dificuldade para fazer curva, essas coisas, né? Ele costuma sentar muito bem. O meu ele tá marcado porque eu não coloquei cola no espaguete. Tem que colocar cola de contato no espaguete para não acontecer ali, ele ficar bem coladinho, bem grudadinho. Cola de contato, dupla face, tá? Qualquer cola que vai ajudar a fechar aqui, acoplar uma parte do sintético com a outra aqui, fechar nosso espaguete com sintético. Aqui o meu acabamento não tá ficando bom porque o espaguete não tá encostadinho aqui. Tá sobrando. Ele tá perdendo a elegância do vivo sintético. Mas depois, na hora que eu costurar, ele vai ficar bem assentadinho lá. Aqui eu tô costurando com a distância, né? Que a gente não costura em cima. Eu tô costurando com a distância que eu preciso para poder... A distância que a gente precisa para poder não ficar em cima, né? Não ficar... Aqui a costura tem que ficar uma distância
para depois, quando eu for fechar essa bolsa, costurar esse espelho no fole, aí sim que a minha costura vai encostar nessa parte gordinha aqui do vivo. Agora a gente costura um pouco mais para fora. Depois ela vem mais aqui, bem encostadinha, vai ficar a costura. Quando ele desvirar, a gente tem só essa parte aqui gordinha do vivo para fora, né, dando o efeito que a gente quer, estruturando a bolsa, enfim. Agora eu vou finalizar. Aqui, ó, dou um retrocesso. Aplicadíssimo vivo no corpo da minha bolsa. Prontinho, agora eu vou aplicar do outro lado, né, no outro espelho, que é o da frente, e volto pra gente já clipar o fole ou já volto com o fole já clipado no corpo da bolsa, que não tem segredo, né, todo mundo sabe. Se você não souber como fazer, qualquer uma outra aula de mochilinha que tem aqui no canal, que eu tô fazendo esse processo aqui ao vivo. Ao vivo não, né, na hora. Terminando de clipar aqui a minha bolsa, né? Terminando aqui a clipagem, ó. Medida exata, como eu disse, a medida vai ficar, tenho certeza. Realmente a medida tá exatinha, ó. Bonitinho, encaixou, serve facinho de encaixar. Assim que você coloca, já vai, o espelho já vai encaixando, ó. Com o vivo vai dando essa medida, ó. Encaixou perfeitamente a medida. Agora é só a gente vir e fazer o fechamento de um lado. Depois acoplar o espelho aqui da parte de trás da bolsa e costurar. Agora sim, agora eu vou sentindo, eu venho aqui com a minha mão, ó, a minha mão aqui dentro, meu vivo tá aqui. Agora sim, ó, a gente vai costurar para fazer isso aqui, ó, juntar bem, aqui não dá para ver o movimento, mas eu junto bem aqui o espelho. Vou sentir aqui, ó, onde é que tá o vivo, tá vendo essa marca aqui? Isso aqui é o vivo. Então agora eu vou costurar rente a essa marca aqui, ó, rente a isso aqui. Eu vou sentindo aqui, eu vou costurar desse lado, eu vou sentindo onde está o vivo e vou costurando rente a ele. Vou sentir aqui onde está, já vou colocar a máquina, já vou trazer vocês mais próximos, só organizar, deixar já prontinho aqui. Não sei se vai dar para ver, mas agora aqui, ó, eu vou sentindo onde está o vivo, aquela marquinha que eu falei para vocês, ó, com essa mão aqui, eu vou sentindo onde ele tá e eu vou trazendo a costura o mais próximo possível. Ou um outro indicativo de uma costura que vai ficar sem aparecer a linha que eu costurei, que eu costurei e acoplei o vivo no espelho, para não aparecer essa linha aqui, ó, vendo essa linha que fica, é olhar onde está a costura, né? Se eu tenho a costura aqui, ó, eu tenho essa costura que aparece aqui, tá vendo? Ó, a costura do vivo é a costura de cima. Eu vou costurar sempre acima dela. Assim eu tenho certeza também que eu não tô... Tirar o clipe. Isso aqui tem uma parte bem rígida da bolsa, que é a parte que tem aquele detalhe de alça. Aqui eu vou devagar, ó. Será que acabou a linha da bobina? Acredito que não. Viu como passa bem pesado ali onde tem a alça? Só verificar. É, acabou. Bom, pelo barulho a gente sabe que acabou a linha da bobina. Eu vou trocar e já volto pra gente finalizar essa costura, continuar. Bom, dando sequência aqui, né, vamos continuar o fechamento aqui da peça. Eu vou sentindo onde tá o vivo, né, aqui no meu espelho certinho, eu vou sentindo onde tá o vivo e vou costurando bem rente. Ó, vou dobrando aqui, vivo aqui.
tem aquela parte, né, tem aquela fita, fica bem pesado. A gente sente aqui. Os espelhos dessa bolsa podem ser estruturados. Eu não estruturei, que eu gostaria de estruturar ele não com EVA, mas com TNT. Como eu não tinha TNT, eu não estruturei. Então, eu estruturei bem o fole, né, com TNT. E estruturei, com EVA, né, estruturei o canal de zíper também, para poder dar essa firmeza a mais na bolsa. Ó. Retrocesso. Bolsa fechada de um lado. Agora é só repetir o processo do outro lado e a gente vai ficar a bolsa devidamente fechada. Não vou nem verificar se tem alguma parte que não costurou, porque eu costurei para além da linha do vivo, para ficar bem juntinho, bem rentezinho assim o vivo. Agora eu vou costurar a parte de trás aqui acopladinho na minha bolsa, né? Acoplar também e fechar. Já clipei, ó, fechei também, medida encaixada perfeitamente aqui, ó, né? Agora a gente vai fazer o fechamento dessa bolsa também, igual fechou o outro lado, tá? E eu volto com vocês pra gente passar o viés. Exatamente do mesmo jeito. Primeiro se acopla o meio com o meio, tá? Se quiser achar os meios aqui nas laterais também, mas eu só aqui em cima e embaixo já é o suficiente. Acopla toda a medida, encaixa todo o fole na medida. Tudo bem clipadinho, é só fechar como a gente fechou do outro lado. Aí eu volto pra gente poder passar o viés juntas de um lado também. Eu vou passar o viés de um lado e volto só pra gente poder, pra mostrar pra quem ainda não sabe como, a gente passar o viés pra fazer o acabamento. Bom, já tem meu viés passado de um lado, agora vamos passar viés desse outro lado, tá? Que fica mais prático pra gente, ó. A gente vem, coloca aqui, fazer um acabamento, dobra a pontinha do boneon, sei que eu tô usando viés boneon, de 2,5 centímetros, tá? Boneon de 2,5 centímetros, tá? Aquele rolinho que a gente compra lá na Personal, por exemplo, ou outras lojas que vendem material para costura, tá? Eu vou pegar metade, dobrar, ele já vem com a marquinha no meio, ó, a gente só dobra. Geralmente, quando eu tenho dupla face, eu já coloco dupla face na parte de fora, na parte de dentro, colo o viés e só finalizo, né? Só fecho. Aqui, como eu não tenho, né, a dupla face, né, a fita dupla face, então aqui vai ter que ser na raça mesmo, né? Tem que ser na marra o viés aqui. Passar viés é uma coisa meio chata, eu não acho um acabamento de viés muito sofisticado para bolsa, mas tem modelos de bolsa que a gente precisa, com costura na máquina reta, assim, que a gente precisa colocar o viés, porque não tem outra maneira de fazer um bom fechamento da bolsa que não seja esse. Eu vou clipar, só mesmo para deixar demarcadinho aqui. Quando a gente tem dupla face, a gente faz isso daqui com dupla face, ele fica colado, aí você só costura em 2 minutos, acho que até muito tempo. Você já costurou os dois lados, com acabamento e tudo, né? Com dupla face. Eu vou trazer vocês aqui, mas talvez não dê pra ver. Agora a gente faz uma costura, começa com... Uso ponto, que eu tô usando o ponto número 5 mesmo, mas pode ser o 3,5 também. E agora a gente só vai costurando aqui, uma costura na beiradinha do boneon, para poder fechar
dele aqui em volta. Então, acho que esses clipes estão mais atrapalhando. Clipar viés não vira, não. Eles mais atrapalham do que ajudam, eu acho. Vou passar aqui pela curva. Gente, a dica do dupla face, ela é ótima. Dupla face, ela ajuda muito mesmo na passagem do viés. Nossa, olhando aqui sem dupla face, é possível, né, normal, mas com dupla face é bem mais fácil. Olha que essa bolsa tá pouco estruturada, hein? E ela tá difícil de derrubar aqui pro lado para poder costurar esse viés. Ela não tem estrutura nos espelhos, só tem no fole e canal de zíper. E a estrutura a gente já sente ela na hora de costurar o viés aqui, a gente já sente a estrutura. Deixa eu ir dobrando assim, que vai facilitando. Opa, tirei o dedo aqui, o viés saiu do lugar. Deixa eu organizar aqui com a minha tesoura pontinha. Lembrando que eu tô usando aqui uma linha de contraste, né, que a linha preta não me deixa aparecer nada aqui. Quando aparece uma linha ou outra, é tudo preto, né? Mas a linha de contraste, ela é problemática nesse sentido, né? Para costurar a estrutura da bolsa tranquilamente, mas para detalhe... Ó, finalizando aqui. Até que os clipes ajudaram a... Não foram de todo mal, eles até deram uma mãozinha. Depois eu vou refilar, eu só quero finalizar agora a peça. Desvirar e finalizar, coloquei aqui o meu viés. Agora a gente desvira a bolsa, né? Vou começar por aqui, ó. Eu vou direto, a gente vai desvirando assim aos poucos, ó. Trazendo pra fora, né? Uma parte, a outra, né? O viés é importante, mas se você for vender a bolsa, se você não for vender, aí fica a seu critério, né? Mas se você for vender, comercializar, tem que colocar viés, né? Para fazer acabamento. Aí você traz assim o viés para fora, puxa tudo muito bem, acenta, né? O bom do vivo, viés não, o vivo, né? O bom do vivo é que ele assenta bem o espelho da bolsa no formato que a gente quer que ele tenha, né? Então, nesse sentido é ótimo. É a bolsa por dentro com acabamento, né? Bonitinho aqui de viés. Quando você olha, ele tem um bom acabamento. Meu bolso, eu acabei colocando o bolso no espelho da frente. Ó, vamos assentar bem, era para ser no espelho de trás, mas acontece nas melhores famílias, né? Precisa no espelho de trás, o bolso geralmente aqui, né? Meu bolso ficou aqui no espelho da frente. Mas não atrapalha em nada o uso da bolsa. Ela fica bem fofinha, olha, bem bonitinha. Podia ter sido 2 zíperes para encontrar aqui, mas ela é tão pequenininha que eu não vi necessidade de colocar 2 cursores aqui, né? 2 zíperes não, 2 cursores. Eu não vi necessidade. Bom, agora tem que assentar, organizar direitinho essa costura. Mas no mais, ó, arrumar, ajeitar certinho, fazer tudo, deixar a bolsa, martelar algumas partezinhas para ficar bem arrumadinha, né? Mas no mais, essa é a nossa bolsinha. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.